Olá, vocês. Estamos iniciando mais um Páginas da Vida aqui, através do estúdio VCD para a Rádio Ecológica FM, a rádio que valoriza a sua história. E o Páginas da Vida hoje é subtenente do Exército Brasileiro, é professor de Economia da Fundação Municipal de São João del Rei, da FUNREI, e também da Universidade Federal de São João del Rei, que acampou a Fundação Municipal e também a FUNREI. Foi jogador e treinador de futebol de São João del Rei. A trajetória de vida de hoje, o Páginas da Vida de hoje, é de Elisito de Souza. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, Elisito. Você contar um pouco das suas experiências e mostrar um pouco da sua história, da história da sua família, a importância dela dentro da sociedade sanjonense. Boa tarde, Jean. Realmente é uma oportunidade que a gente tem de trocar experiências, né? Trocar experiência e passar a vida também a limpo, né? Eu achei interessante esse convite seu, porque muitas passagens da vida da gente a gente fica deixa, só com a gente, né? Justamente. E não consegue compartilhar. Então isso é bom que a gente compartilha. Tem coisas, passagens interessantes, tem passagens boas. E é por aí que nós vamos bater um papo hoje. A vida é feita de empates, derrotas e também vitórias, não é isso? Com certeza, até hoje. Até hoje. E muita luta. Muita luta. Me fale um pouquinho do seu pai, Joaquim Zito de Souza. Papai era Joaquim Zito Souza era uma pessoa assim, muito atuante ali na antiga Vila Velha, Matozinhos, Santa Terezinha, né? Que a gente antigamente chamava aquela parte ali do Matozinhos. Do Matadouro, né? Do Matadouro como uma Vila Velha, né? Então, Vila Velha. Vila Velha. Papai foi muito atuante, era construtor. Pedreiro construtor. Ele era engenheiro, era tudo? Nada, não. Era pedreiro, era técnico só, não tinha muito estudo, né? Mas era uma pessoa assim, era muito atuante. Para você ter uma ideia, ali início ali do antigo Matadouro, seguindo ali em direção hoje a Vila Santa Terezinha, a rua João Feliciano e tal, não tinha água e esgoto. Não tinha água e esgoto. O papai, então, ele foi na prefeitura na época, eu não lembro, eu tenho que resgatar isso, quem que era o prefeito, e eu sei porque inclusive eu ia lá no atual barracão hoje, a prefeitura dava o material, ele construiu as manilhas, depois a prefeitura levou as manilhas lá para Matozinhos e ele fez um encanamento de esgoto. Entendeu? Então da casa dele ele puxou para lá? Não é da casa não, ali do Matadouro e seguindo direto até a nossa casa, mais lá na rua João Feliciano. Isso assim, por exemplo, a prefeitura das manilhas, a mão de obra foi por conta deles? A mão de obra por conta dele, o material a prefeitura e a mão de obra por conta dele. E depois a mão de obra também para sentar, colocar as manilhas também foi dele. E nessa época, quando não tinha esgoto, você chegou a viver naquela região? Não tinha esgoto. Como é que era? Não, ali como tem hoje terrível, o Brasil geral, né? De uma maneira geral, saneamento zero, né? Zero. Isso aí vai tudo nos córregos, né? Ou era fossa. Né? Você chegou a nadar naquele água limpa ali, né? Nossa, não, nadar não, tomar água. Tomar água. Tomar água na água limpa, entendeu? Faltou na época uma política direcionada, isso como dá falta até hoje, Elisito? Naquela época a gente falar em política era um pouco complicado, né? Mas hoje eu diria que até não entendo. Assim, será que é muito difícil? Será que é complicado se administrar uma cidade? Não é. Né? Então, o negócio é querer mesmo fazer e ter as pessoas certas e um choque de ética e moral está precisando, né? O seu pai foi também presidente do Social Futebol Clube, primeiro presidente do Foi o primeiro presidente. Tanto aquela ali na linha da estrada de Matozinhos, Chagas Dora, da estrada da linha, aquela rua onde é que era na esquina morava o senhor Paulo Campos,
eles homenagearam a rua Joaquim Zito de Souza. E naquela esquina também tinha um bar. O papai também tinha um bar. Tinha um bar? Tinha um bar, inclusive eu trabalhei nesse bar lá. Você aprendeu a cozinhar nesse bar ou só servia? Não, só servia, porque a cozinha ali era mais salgado, bebida, né? Não tinha muito negócio de cerveja, refrigerante, mais negócio de pinga. Era né? cachaça. Tinha jogo. Era pinga, não era cachaça, não. Jogo de carteado. Entendeu? Tinha umas mesas com jogo de carteado. Então, era o famoso mocotó, então a minha mãe fazia, então as minhas irmãs faziam, levava para lá e servia. O jogo devia ser uma fonte de lazer muito grande, porque na época a televisão não existia, né? Não, na televisão não tem nada. Na televisão, que acho que foi em 65 aí começou a aparecer, né? O negócio era rádio e bate-papo. E bate-papo. Bate-papo. É isso que nós estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo aqui, que se fazia no período. Que fazia antigamente. Né? Olha, a sua mãe era uma pessoa muito religiosa? Demais. Eu lembro que a mamãe, depois que eu fiz o curso de sargento, fui lá para o Rio, Niterói, ou melhor, São Gonçalo. Eu lembro que pegava o ônibus das 10, final de semana, das 10 horas da noite, 22 horas lá na rodoviária do Rio, e chegava em volta assim, de 4 e pouco, estava chegando ali em Matozinhos, né? E várias vezes eu descia do ônibus, a minha mãe já estava indo para a missa das 5 no Dom Bosco. Missa das 5 no Dom Bosco. Então era muito religiosa, participava das barraquinhas, né, com colegas dela, com senhoras colegas dela lá na Vila Santa Terezinha, fazia quentão, né, aquela guloseima. Ela não só rezava, ela agia também, ajuda da igreja. Agia, e era rigorosa, né? Você, quantos irmãos? Nós somos 10 irmãos, né? Éramos 10 irmãos e atualmente nós somos o Nonato, que jogou no Minas, né? O Nonato foi escriturário da fábrica, o Nonato, e a Landinha, que é a esposa do Silvino, também viúva, que mora em Belo Horizonte. Então hoje nós somos 3. A última que foi a Madalena, né? Esposa do Alcides Zanetti, falecida agora recentemente. Você é irmão da dona Madalena? Muito sua tempo. Irmã? Muito tempo. Foi minha mãe, minha mãe de leite, né? É mesmo? Eu mamei na sua irmã, porque na época a mamãe, ela estava grávida do Cidinho e a mamãe estava com pouco leite, eu fui mamar a dona Madalena. Então eu sou irmão de leite Cidinho. Isso, eu tenho inclusive, hoje também de vez em quando encontro com uma colega aí contemporânea da época. Olha só, a sua irmã, minha madrinha de leite, a Landinha, essa que mora em Belo Horizonte, também foi madrinha de leite. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha muito essa coisa. Porque hoje recolhe o leite e leva, mas antigamente era madrinha de leite, né? Eu chamava mãe de leite. Mãe de leite, mãe de leite. A gente chamava... Então, em vez de ir lá tirar... Como morava perto, né? Morava perto, aí levava a criança lá, ou a pessoa ia na casa para dar o mamar. Para dar o mamar, é uma coisa fantástica. Época abençoada. E você teve alguma coisa do espírito da Madalena? Porque a Madalena era muito carnavalesca, o carnaval fez parte da sua vida? Demais. Ela carnavalesca e o Alcide no trabalho, né? Ela seco no trabalho. Né? E realmente lá, carnaval gostava muito. E com isso também a família dela lá herdou, né? Esse espírito carnavalesco. O que não falta na sua família é netos, bisnetos, etc. Existe um encontro, né? Dos primos da família Souza? Existe, graças a Deus. Isso aí foi uma semente que o papai e a mamãe deixaram, né? Eles deixaram aí para a família. Os sobrinhos, eu não estou lembrado, não sei se é o quinto ou já é o sexto ou até mais, né? Encontro. E o próximo agora seria no dia 7, mas no dia 6, como véspera da eleição, o pessoal achou melhor passar para o dia 13. Então, 13 nós vamos fazer encontro de primos, aí vem o pessoal de fora e ano encontro e mais encontro, vão agregando outras pessoas,
né? E negócio leva muito, tem porta-estandarte, né? Isso faz camiseta, é bacana. Então essa animação de É uma Madalena já herança, tem graças alguma a Deus, coisa a ver. é uma bênção da mamãe, quer dizer, a família Souza está viva aí. Foi sua mãe e seu pai que organizaram sempre isso? Sempre organizaram no dia essa 12, união? dia de Santo Antônio, que a minha mãe chamava Antônio, né? Antônia. Então, ela, na véspera, a gente fazia barraquinha, aí tinha canjica, quentão, quadrilha, o papai é que marcava a quadrilha, busca-pé. Eu acredito que deveria servir esse tipo de situação para exemplos para outras famílias, porque hoje ficam tão distantes as famílias, mesmo tão perto, morando na mesma cidade, né? Hoje o WhatsApp, né, o celular, que é um instrumento, né, um equipamento muito bom, mas em compensação ele desvirtua. Pra você ter uma ideia, nós estamos aqui numa mesa, e eu cito, inclusive, lembro, lá na casa da mamãe tinha uma mesa grandona e não tinha cadeira, né? Era banco de madeira, então era um banco de madeira de um lado, banco de madeira do outro, banco de madeira grande, e reunia toda a família, né? A família, o papai, a mamãe, os irmãos, os netos, os namorados, e ali começava a contar caso. Aí é caso de assombração, que chegava de noite, a gente não conseguia dormir de jeito nenhum, mas era piada, era um café, era isso. Hoje não existe mais. Havia esse tato, né? Hoje não, é o tato que não tem, né? Tinha a famosa visita à comadre. Oh, que coisa bacana. Hoje nós vamos visitar a comadre fulano de tal, aqui no centro. Mas ia, batia papo e tal. Então já acabou. Era bom para quem recebia e ótimo também para quem saía de casa também. Com certeza. A sua adolescência de 5 anos, de 6 a 11. Amaral Gurgel. Isso foi ali em Amaral Gurgel, né? Onde é que eu estou te falando, que eu atualmente hoje, Amaral Gurgel e João Feliciano, ali nesse cruzamento, né? Ali eu nasci ali. E ele sempre, né, era um irmão de um lado, um irmão do outro. Então eu realmente nasci ali. Então foi uma infância, né, uma infância muito bacana. A gente brincava muito, era muito tempo de rua, era muito tempo assim de brincando com os colegas, de carroça, na época dos faroeste, né? Sim. Dos faroeste, dos matinês aqui no Aí vocês brincavam de polícia, bandido e ladrão? De bandido, faroeste, bandido, mocinho puxando os meninos puxando as carroças, e bam, e para as meninas, inclusive os meninos tinham teatro, na casa sempre de uma colega. Você participou de teatro? A gente fazia teatrinho. Essa compostura que você tem hoje, ela era presente também na infância, de juízo, de estrutura, de compostura, de comportamento? Ou você saía fora do plumo, sua mãe tinha que ir de vez em quando? Não, demais só. Mas isso aí não dá para pular, não. Não, para pular não, ué. Mas ia ser interessante. Porque as travessuras também faz parte da vida, né? Eu era muito arteiro, né? Eu era muito arteiro. Então, a gente fazia arte, a mamãe então me colocava de castigo. Isso aqui, 5, 6 anos. O castigo dela qual que era? Bom, se esse moleque aí, eu vou tirar a roupa desse moleque para ele não ficar dentro de casa, né? Tudo bem. Aí, tirar minha roupa e deixava no último quarto lá em casa. No último quarto. E um quarto tinha uma janela, tá? Ficava lá e ela fechava a porta. Aí daqui a pouco eu abria a janela e bucutou lá pra rua brincando. Às vezes chovendo. Eu lembro que uma vez estava chovendo, aí o vizinho passa, batia lá em casa, Dona Antônia, o Eli tá ali na chuva, Dona Antônia. Ah, pronto, ali era outra coisa. Mesmo pelado você saía pra rua. Exato. E na escola? A escola tinha a figura do Sozé. É uma pena que eu não pego, não ter pego assim detalhes. Não o nome, só era uma figura espetacular. Era uma espécie de um disciplinador.
naquela época. Professora não batia, mas era enérgica, entendeu? Mas chamava atenção, deixava de castigo. Conseguia te colocar sendo plumo lá? Conseguia. E outra coisa, Jean, se a gente chegasse lá em casa e falasse que a gente foi repreendido pelo seu Zé lá na escola, era pior que a gente apanhava outra vez. Então ficava caladinho e tinha autoridade. E para isso, molda as pessoas, Jean. Molda o caráter das pessoas. Porque hoje você vê que professor tem medo de entrar numa sala de aula. Porque as crianças hoje estão sem limites, né? Não tem limite. E na nossa época, não. Nossa época tinha limite. E os pais exigiam esse limite também em casa, né? Dava total apoio aos educadores, aos professores. Fundamental a família dar essa estrutura para o professor. Hoje a gente fala assim, não, mas a escola ela deve ser um complemento da família. Mas naquela época não era muito complemento, não. Era educação mesmo. Porque realmente você vê uma família com 10 filhos. Como é que ia ter condições de, com aquela toda dificuldade, de dar atenção? Então, na escola, a gente dava atenção, chamava atenção, ensinava, não só aquela educação formal também, mas aquela educação mesmo de casa. De casa, né? Se estendia isso. O lazer. A lazer até hoje, né? Nós estávamos comentando aí no início, eu iniciei assim, jogando bola, correndo, jogando bola. Eu cito aí bola, né? Eu lembro bolas de meia. Você tinha, por exemplo, as meias que as mulheres usavam. Isso eu cheguei a pegar. Que as mulheres usavam, você pegava a meia fina. Enrolavam uma outra, fazia uma bola, esse pano. E tinha concurso, você via as bolas mais bem feitas. Aquela bola que ela é redondinha. E dava para você julgar. Então, o início foi assim. Bexiga de animal. Bexiga de animal, quer dizer... Isso aí, para mim, foi... eu não cheguei a pegar isso, não. Em função de você morar perto do matadouro, que acontecia isso? A gente ia lá no matadouro e pegava, né? O pessoal dava pra gente. E como é que você chutava aquilo, meu? Mais é por brincadeira, né? Mais é por brincadeira. O chute não é um futebol como é um futebol hoje, mas é uma maneira de você exercitar a perna, exercitar o pé. Como é que chegava o cheiro? Misturava o chulé com o cheiro da bexiga? Ia ser bicho, hein, não, mas depois também, um estágio posterior, tinha as bolas de couro. As bolas de couro para você conservar, você passava sebo. Depois do futebol, você passava a ser para conservar o couro. Aquelas bolas de couro era duro também, porque quando chovia ela encharcava. Nossa, uma cabeçada daquela lá ia nocaute. Era demais. Então tinha o futebol, nessa época predominava o futebol, né? Eu falei, tinha o jogo de botão. Né, tampinha de garrafa que você enchia. Joguinho de prego. Entendeu? Tinha o prego, não, de prego foi depois. Isso aí foi depois. Aí finco, bolinha de gude, aí você jogava bujaca. Tinha um troço de maré, tinha uns troços que fazia assim na terra, porque ali não tinha calçamento, não tinha asfalto, não tinha nada. Terra pura, terra bruta, terra bruta, não tinha jeito não. Era finco mesmo, e bola de gude. Né? Barquinho de papel fazia? Fazia, barquinho de papel, você fazia a gente fazia, por exemplo, pegava o chuchu. Tinha muito chuchu na época, né? Até hoje, né? Que eles falam. Até pouco tempo, né? Então você pegava os palitos, enfiava os palitos no chuchu, era o cavalo. Tinha um campo de futebol em frente à igreja de Santa Terezinha? Vocês participavam lá? Tinha. Não só em frente à igreja de Santa Terezinha. O que não faltava era campo, né? Não faltava que era campo. Eu lembro que os meus avós moravam ali na rua Paulo Freitas, em frente à igreja, que eles eram evangélicos, né? E do lado... ali onde que é o posto Cassel, o posto Cassel hoje está fechado. Sim. Do lado da praia. Eu lembro que parece que quem
quem comandava, né, liderava lá era o Raul Dias, com a família dele. E ali você passava ali 4h30, 5 horas, estava fervendo de rapaz ali jogando bola. Lá em frente, hoje, a igreja da Vila Santa Terezinha também tinha um campinho lá, de tardezinha, ia para lá pessoal para jogar futebol. Tinha nas proximidades do João ali, tinha campinho, o que não faltava era campo de futebol, nas casas populares, na sua área ali. Casa popular. Casas populares, Casa né? popular, tinha. E depois também, isso aí, teve os oratórios, né? Oratório de Santa Terezinha, oratório de São João, oratório de São Caetano. Você julgava, né, participava desse oratório pelo Salesiano, que foi uma bênção de Deus, Salesiano lá em Matozinho, e isso é que está faltando hoje. Deixa eu te falar, você me falou que seus avós eram evangélicos, a sua mãe católica. Mamãe católica. Havia algum conflito nisso? Não, inclusive. Havia um respeito muito grande? Não, inclusive eu lembro de aos domingos a gente ir lá para assistir as atividades dominicais, né, da igreja evangélica, a gente assistia, ouvia. Naquela época não tinha essas intolerâncias que tem hoje, né? Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história hoje, essa trajetória de vida do nosso professor, do nosso subtenente, do nosso jogador, do nosso treinador, Eli Zito de Souza, daqui a pouco. A gente volta já já. Pois bem, gente, voltamos aí com páginas da vida de hoje, do subtenente, do professor de economia da Universidade Federal de São João del Rei, o jogador e treinador Eli Zito de Souza, nosso Páginas da Vida aqui na Ecológica, onde a sua história faz a diferença. Dando sequência na sua vida ainda de criança, de adolescência, atividade econômica da época que você exercia e que se exercia naquele período era procura de ovos de galinha para vender? Como é que funciona isso? A gente seria mais aqui um início, seria mais uma forma de complementar, né? Porque a atividade realmente econômica da época era a fábrica de tecido, ou então a construção civil, né? Mas como antigamente, por exemplo, ninguém tinha hoje as suas criações, né, como tem hoje, presa. Então as galinhas nas casas soltavam, saía durante o dia, tinha muita moita, muito mato, então as galinhas saíam, botavam ovo, e já tinha até, botava pinto, voltava com os pintos já fora, para dentro de casa, mas já tinha, por exemplo, os filhotes fora da casa. Então a gente saía. Para pegar ovos. Você pegava o ovo, chegava na venda lá e ia vender o ovo, garrafa vazia. E chegava a pegar o ovo do vizinho, assim, às vezes também, ou não? Era o galinha? O ovo era leio. A gente não sabia de quem que era, porque a gente não sabia de quem que era a galinha, né? Certo. Podia ser a galinha do Ayrton Podia ser, e ia lá pegava os ovos dele lá. Podia ser, realmente. Então, era isso. Você ia lá, vendia, pegava um dinheirinho, aí você comprava, né, o cinema, você alugava, pagava um aluguel de bicicleta do seu Teófilo, né? Então é por aí. E o Oratório Santa Terezinha? Esse aí realmente deixou marca. Oratório, a gente saía, eram com os padres salesianos, Dom Bosco, né? Então, lá você tinha tudo. Você, por exemplo, aos domingos, saía de manhã, ia na missa das 9, aí terminava a missa, você recebia um cupom, que você participou de missa, voltava correndo para casa, na casa você trocava a roupa de missa, colocava tirava sapato ou chinelo que for, roupa de futebol, voltava para lá e tinha futebol. Aí mais ou menos até às 11 horas, 11 e pouca, terminava o futebol, correndo em casa, almoçava, voltava de tarde para o catecismo. Aí, depois do catecismo, tinha o catecismo, tinha os cupons que a gente recebia, né? Porque no final do ano você trocava para quem tinha mais assíduo, uns prêmios melhores, né? Tinha isso também. Aí você ficava, depois do catecismo, voltava para casa, jantava, à noite tinha também atividade. É um teatro,
né, com alto-falante, tinha filmes. Então a gente ficava o tempo todo, principalmente o domingo, por conta. Ociosidade era uma coisa que não acontecia. Ah, não tinha não. Com isso não havia tempo de pensar besteira, né? Eu acho que talvez esse é o problema nosso hoje de vida, você né? não lembra, eu não sei se você lembra, o seu Ailton lembra, um exagero na época foi quando aquele assassinato do Castilho, né? Porque não tinha. Não tinha. Quando surgiu aquilo, o pessoal ficou sabendo, nossa, foi um horror aqui em São João do Rei. Um desastre. Então não tinha droga, não tinha. Tinha sim problema de bebida, que o pessoal ficava tonto, mas chegava, passava tonto, chegava perto de um conhecido, pegava a pessoa, deixava deitado. Isso eu vi deitado lá até sarar, ir embora. Mas não tinha violência. Era mais tranquilo nesse sentido. Com certeza. Você tem fotos aí do Senai, não é isso? Esse aqui é do Senai? Qual que é do Senai? A Senai é essa daqui, ó. Você participou do Senai? Senai também foi outra passagem boa, que muito na parte de educação, na parte esportiva, com vários mestres, São Gouveia, José Santana, seu Gustavo, que era também uma pessoa muito ligada ao esporte na época, trabalhou no Senai, e foi uma passagem interessante. Uma parte de formação técnica também? Você estudava, tinha a parte de teórica, né, de aula, e depois a profissão. Você fazia marcenaria, ou então torneiro mecânico, ou ajustador mecânico. Eram 3 profissões da época. Então... Tem amigos nessa foto aí que você ainda preserva até hoje, ainda tem contato? Tem, inclusive aqui atrás nós ainda temos aqui o pessoal. O nome da galera. Que tem o Mauri, que tem o Ari. O Ari hoje ainda está para aí, não sei se ainda está nativa. Tem o S. Tadeu, que é colega do Exército, Araújo, né? Tem o capitão Murilo, da polícia, né? Ainda conserva muito. Igual o José Policarpo, que também é militar. Né? Tem o Tadeu da música, tem o Fausto. Tinha uma turminha boa. Vamos mostrar essa foto aqui para ver se a gente consegue puxar aí para vocês. Uma foto bem antiga, mais ou menos. Tem quantos anos isso? Isso aí o quê? Tá lá de Ayrton, né? 54, 46, tem uns 60 anos. Tá pra lá de Ayrton essa foto, olha só, a gente relembrando. É muito gostoso relembrar, né? Muito bom. Voltar ao tempo, né? Isso aqui, quem me deu essa foto foi o capitão da polícia, o Murilo. Murilo? Né? Ele é parente do Antério do Minas, a esposa do Antério é irmã dele. O social, infantil, aspirante. Aí tem a figura do Sonestor, né? O Sonestor hoje, o Sonestor da época, hoje seria o que o pessoal faz um trabalho aí de base. A gente citar nome hoje é meio complicado, né? Porque era o Sonestor na social, era o Zé Luiz no Minas, né? No Atlético também tinha, lá no São Caetano. Então o Sonestor foi uma figura ímpar. Né? Então eu acredito que foi responsável pela educação esportiva de muitos adultos hoje, inclusive na minha faixa, ou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Todos passaram pela mão do Sonestor. Eu acho que no futuro da nossa entrevista você vai falar de alguns projetos que você tentou implementar. Eu acho que o Sonestor deve ter tido uma participação para que você tentasse ter criado isso, né? Com certeza. Inclusive, era uma coisa assim desinteressada, né? E sem muito recurso no social. O social também sempre foi na época. Hoje o social melhora um pouco, né? Melhorou um pouco a sua estrutura. Mas na época o social, se você comparar social com Minas Atlético, social, né? Ele era time formador de atleta. Tanto que o social formava o atleta, o time era campeão quando
teve uma época, inclusive meu irmão conta isso, o Nonato. O Social foi campeão numa época, no ano seguinte o Minas levou todo o time lá para a equipe deles. Ele era como se fosse uma ameriquinha dentro do futebol mineiro. Era ver o Cruzeiro e o Atlético, seria Atlético pegava, e Minas, né? E daí nós temos jogadores do Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Bela Vista, Siderúrgica de Sabará. Saíram dessa formação. Né? Quer dizer, o Edson saiu daqui de São João del Rei e foi pro Fluminense. Ele junto com o Telê. O Joãozinho saiu daqui de São João e foi pro Atlético Mineiro. Inclusive foi ponta da seleção mineira. Que bacana, hein? O Nortinho saiu daqui e foi pro Bela Vista, que tinha o Bela Vista lá em Belo Horizonte. Né? O Gaio, que era outro fabuloso jogador, um lateral esquerdo na época também, mas ele não quis mais ficar aqui. E o meu irmão, o Nonato também não quis. Ele teve convite para ir, na época, quando o Joãozinho foi pro Atlético, ele teve um convite para ir pro Cruzeiro. Mas não quis ficar aqui e tal, e desenvolveu o futebol dele aqui. Você vê que naquela época São João já exportava jogadores. Já exportava, não, e logo depois também exportou. Aí veio num passado recente, nós tivemos aí o Truvão, o Xereta, né? Mas o Maneca, rodou bastante. Em breve nós vamos estar na história dele aqui também. O Maneca também tem uma história muito bacana de vida, né? Vila do Carmo Esporte Clube. Esse aí também foi uma passagem interessante, foi com esse irmão aqui. Em Barbacena, isso aí? Não, aqui em São João do Rei. São João do Rei, onde que é hoje o campus do São Sebastião? Funcionava lá. Sim. São José da Igrejinha. Aqui está o seu irmão, né? É meu irmão, ele que era um treinador do time, o Altivo. Perfeito, vamos mostrar as fotos aqui. Então, seu irmão era treinador? Meu irmão era treinador. O Altivo, né? Você chegou a ser... Esse aqui, ó. Esse que está aqui. Tá? Você chegou a ser treinado por ele, não? Cheguei, joguei com ele. Jogou com ele? O diretor do time era o São José da Igrejinha, não sei se o pessoal ainda lembra dele, que foi uma outra figura também muito importante no esporte lá na Vila Santa Terezinha. E o Altivo era o treinador, eu jogava com ele lá, no Vila do Carmo. Que bacana. Servente, atividades econômicas, servente de pedreiro do seu irmão Hélio Landim. Isso aí não tinha muita boa vida, não. Você tinha que pegar pesado? Estudava na escola, a escola era na parte da manhã, de 7 às 11, chegava em casa correndo, pegava, almoçava e pegava a marmita e ia levar a comida para o papai. Estava fazendo reforma, construindo aqui no centro. E nas horas vagas tinha um servente pedreiro, aí eu ficava lá, funcionando lá, para já começar a aprender, e ali ia. E chegava no final da semana, ele me dava aí uns 400 mil reais, uma prata. Ficava bonito na fita? Ficava bonito na fita, e aí fui crescendo. Aí depois no Senai, na série, eu ia trabalhar com nas horas vagas, trabalhar com meu irmão, o Landim, que ele também era pedreiro, ia trabalhar com ele. Né? E aí vai. Essa era a academia que você tinha na época, jogar futebol e trabalhar de servente pedreiro. A academia e também correr atrás de uma coisa e de outra. Esporte eu nunca parei, graças a Deus. Até hoje eu não parei e a minha meta é essa, é chegar aos 100 anos no campo de futebol. Agora, fazendo o que, eu não sei. Jogando, não sei. Se vai treinar? Se vai treinar, não sei. Se vou ficar lá bandeirando, não sei. Mas eu quero chegar... Você está com 75 anos, 75, quero chegar no 100. Ainda joga bola ainda, né? Bola com a mão. Quer dizer, joga bola não, a gente brinca um pouco e o pessoal respeita, graças a Deus, né? A turma respeita, a gente brinca, né? Você trabalhou também no bar do seu pai? Papai tinha bar, meu irmão tinha bar, trabalhei de bar. Aí você vendia aquelas pinguinhas pra galera, mas não tomava, não? Não, era coisa, que coisa, né? Você tá no meio... No meio e não bebia? Não, até hoje pinga não... É porque às vezes você via ali, né, essas situações das pessoas saírem caídas e tudo, talvez você falar isso, não quero isso pra mim, sei lá, mas eu não sei, eu acho que a prioridade na época não era isso, entendeu? O pessoal mais velho, talvez, né?
Mas a prioridade da gente era outras coisas mais sadias. A gente não preocupava também com isso, não. Com a morte do seu pai, você foi morar em Belo Horizonte com sua irmã? Aí com a morte de 58, a minha irmã já tinha mudado lá para Belo Horizonte com o meu cunhado, que também foi jogador do Minas, o Silvino, o goleiro, né? Sim. E ele tinha contato, então fui lá para trabalhar. Aí lá também eu exerci várias atividades, fui para lá para trabalhar no bar de um conhecido do meu irmão, do meu cunhado, que eram de Barroso. Sim. Então trabalhava no bar. Como eu tinha que estudar, ir para o bar, se não tinha jeito de eu trabalhar durante o dia, estudar à noite, então eu tinha que trabalhar à noite e estudar durante o dia. Que meu sonho era fazer o preparatório para fazer o exame, prestar o exame para sargento da aeronáutica ou da ESA. Então eu trabalhava à noite, pegava no serviço 4 horas da tarde, largava meia-noite, dependendo do movimento, meia-noite, 1 hora. A minha irmã morava ali perto, aí eu saía, ia embora para casa e essa vida foi de quê? De 60 até agosto de 65. Essa mudança de São João do Rei para Belo Horizonte alterou alguma coisa em termos do que você chegou vendo já numa cidade maior? Depois eu fico pensando, já. Eu acho que com isso antecipou o meu amadurecimento. Porque em vez de eu ficar aqui, a faixa de 15 anos, 16 anos, 17 anos, ficar aqui em São João del Rei, sem muita perspectiva, eu fui para um centro maior. E lá você pega mais responsabilidade, então você amadurece mais rápido. Então eu não tive tempo lá, depois, de ter uma vida igual eu tinha aqui, mesmo que eu já estava com 16, 17 anos. Então o negócio agora já é enfrentar a vida mesmo, né? Então deu para amadurecer, deu para trabalhar e deu para mim dar uma alavancada na minha vida, né? Na minha vida profissional, na minha vida educacional. Outras experiências, né? Outras experiências. E você tinha lá você acompanhava esse desenvolvimento mais acelerado numa cidade maior, exatamente. né? E aproveitando também, né, que é um espaço maior, aquelas atividades realizadas aqui em São João del Rei, eu continuei, não parei. Toda cidade que eu fui, Belo Horizonte foi a mesma coisa. Então, aspecto de futebol, aspecto religioso, né, aspecto assim de família. De família, a gente continuou também em Três Corações, eu passei lá, entrei em Belo Horizonte, atuante, lá na Igreja de São Cristóvão, e Legião da Legião de Maria, fui legionário de Maria. Trabalhou com frios, né? E depois fazia um trabalho assim, de visitar preso, hospital. Que experiência essa? Que experiência é essa de visitar preso e hospital? Eu já não lembro mais assim, quando a gente... Você não lembra? Porque o preço daquela época também não era igual o preço de hoje, né? Entendeu? Mas a gente ia ao hospital, às vezes o cara doente, né? Com o pessoal ia em dupla, né? Na Legião de Maria. Ali você levava o Evangelho, né? A gente lia a Bíblia, estudava a Bíblia. A sensação, você consegue se lembrar da sensação que ia depois que você frequentava? A sensação muito boa porque, é mais uma experiência. E isso aí, como eu falei, a gente não parou. Aí depois, você citou aí Swift. Swift era a parte difícil, seria o quê? Um Perdigão hoje, Sadia, né? Então eu também trabalhei lá, aí foi um trabalho assim mais, como é que eu diria? Não foi um trabalho, não é mais fácil, não, mas foi um trabalho mais técnico, entendeu? Em termos de cortes não, ou em termos de vendia, vendas? não é corte, é só na parte de vender. De vender, É na parte de venda, né? E isso lá em Belo Horizonte. Então também foi uma experiência boa, não só abriu um leque de contatos diferentes também, né? Eu fui trocador de ônibus lá em Belo Horizonte. Chegou a ser trocador? Sem nunca ter sido assaltado lá? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Tinha o bar, no bar tinha o ponto, em frente ao bar, lá na Avenida Antônio Carlos, tinha o ponto do ônibus, da aviação São Cristóvão.
E eu lembro que aí eles me convidaram, viu lá, porque a gente no interior, você vai do interior, quando você vai para a capital, e tem uma outra passagem também lá no Terceiro RI, lá em São Gonçalo, a gente no interior, a gente demonstra muita assim, honestidade, né, um comportamento diferente. Demonstra utilidade. Então, eles aproveitam isso, né? Então, eles viram lá o meu desempenho lá no bar, me convidaram para, vem lá, vamos trabalhar aqui como trogador do ônibus. Aí foi trabalhar como trogador do ônibus lá, já melhorar um pouquinho até a parte financeira, e trabalho, e sempre estudando. Isso, sempre estudando. Mas em registro a gente perde, né? Perde. A gente sempre estudando. Depois de trogador, eu fui fiscal de linha, entendeu? Aí já foi crescendo. A gente vai crescendo dentro da empresa. Entendeu? Legal. O Ayrton nunca chegou a tentar subir no ônibus lá e não pagar, não, né? Não aconteceu nenhum desses casos, não. Mas agora eu estou lembrando de um lance, que agora ele está contando, que eu tinha pedido, eu falei com o Ayrton, que eu tinha um tempo fora de São João del Rei, de 60 a 72. Então a gente perde o contato com as pessoas e a fisionomia, né? Mas agora eu estou lembrando que parece que eu já topei ele uma vez lá, ele querendo dar o canto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu santo, ainda bem que hoje ele mudou. Ele hoje aqui é o dono desse estúdio que a gente está transmitindo aqui para você a página da vida dessa pessoa fantástica aqui, que é o Elisito. Vamos lá, Elisito de Souza. Elisito, aí você passou, fez o curso depois da ESA, é isso? Aí não, como é que mas foi isso? Não, aí depois de Belo Horizonte, é outra passagem também para outra cidade, para duas cidades. Especificamente uma mais importante, que eu tinha uma irmã que morava em Resende, estado do Rio. Resende. Meu cunhado, ele era militar e também foi atleta do Minas, Ledi, né? E eles moravam lá em Resende. Então a minha irmã me levou lá para Resende, né? Para morar com ela, me trabalhar, estudar e ver se eu conseguia mais outras coisas, né? Um crescimento profissional. Justamente. Aí eu fui em 65, eu fui para Resende. Aí morei com ela lá, trabalhei na época estava construindo aquela Aliança para o Progresso, do americano, na duplicação da Via Dutra, naquela região perto de Resende. Eu trabalhei na Via Dutra como medidor, aquele material que você para preparar para o asfalto. Sim. Aí você tinha que medir para ver se estava naquela proporção certa, tal. Então trabalhei ali. Trabalhei nas centrais hidrelétricas da Chevasp, né, do Vale do Paraíba. É particular? Não, era estatal? Era hidrelétrica, né? Era estatal. Trabalhei também em Barra Mansa, numa loja de material que é perto de Resende, material de construção, mas sempre estudando. Isso as minhas irmãs, né, me forçavam a estudar, para preparar. E lá em Resende, a minha irmã arrumou uma professora particular, eu já tinha uma base boa, né, de concurso preparatório. E lá, felizmente, em 66 eu fiz o concurso, lá na MAM mesmo, concurso para exame de seleção para a ESA, passei em 66. Aí, quando foi em 67, eu fui para Três Corações, o sargento. Lá em Resende também, tive a mesma coisa. A parte religiosa, não parei, que lá é mais atuante, no meio militar, por minha parte, né? Esportiva, religiosa. Era uma cidade menor também, né? Menor. Então lá também deu certo. Então lá eu fui, quando foi em janeiro de 68, em janeiro de 67, eu saí do trem de Resende em direção a Três Corações para fazer o curso de sargento. Essa busca pelo militarismo, ela aconteceu em função de algum espírito do seu cunhado ou isso estava dentro de você mesmo? Não, ela já tinha, né? Já tinha na família, já tinha. Esse cunhado meu era militar, tinha um tio que era major. Tá? Então já tinha base na família? Tinha, o meu irmão também tinha servido lá na aeronáutica. Então, e a perspectiva de vida também, é profissão.
Falei, opa. Garantia, né? Garantia para o futuro. Pensava no futuro, né? Exatamente. Aí você foi fazer esse curso FS. CFS, curso de formação de sargento lá na ESA, né? Em Três Corações. Em Três Corações. Isso aí foi em janeiro de 67 até dezembro de 67. Nós temos até uma foto aqui, Tem né? a foto aqui, ó. Essa foto, será que permanece a entrada? A assim, entrada continua, mantém, continua, né? Continua. Inclusive, o pessoal daqui nós teve o Pedro Golfa, que é outro grupo que eu faço parte, Sim. Grêmio dos Oficiais das Forças Armadas. Esse teve em Três Corações agora há pouco tempo. Teve Três Corações. Teve a convite do general comandante lá, que serviu aqui no 11, e o pessoal teve lá. Só que foi coincidir no dia do meu aniversário, não deu para mim ir, entendeu? Nós temos uma foto do Elisito também, guardado, né? Isso aí já no final aqui no 11, né, já como subtenente, no final da carreira, né? Porque eu fui para a reserva já como subtenente, né? Aham. Aí, por exemplo... Tem essa daqui foi já lá em Espírito Santo, na Serra de Caparaó. Na Serra de Caparaó. No Pico da Bandeira. Porque você chegou a ser transferido muitas vezes? Não, aí eu fui dar apoio ao curso de montanhismo, que sempre aqui funciona o curso de montanhismo, e tem um curso de montanhismo avançado. Uma parte é feita no Rio de Janeiro, Dia de Deus, e outra parte feita em Caparaó. Então a gente ia para dar apoio ao pessoal. Você ficou quanto tempo na ESA? Quanto tempo que leva para você se formar? Não, nós foram de janeiro, o curso começou em fevereiro e termina em dezembro. São 10 meses. 10 meses. 10 Aí meses. de lá você serviu a primeira vez em que lugar? Lá, quando eu terminei o curso, eu fui classificado lá em São Gonçalo, no terceiro RI. São Gonçalo, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, estado do Rio. Uhum. É pregado ali em São Gonçalo. Tem Niterói. São Gonçalo, Niterói, a Barca, Rio. Entendeu? Uhum. Então eu fui classificado lá, morei lá, também continuo nas atividades. Isso é que é interessante. As atividades, desde o início que nós falamos aí, até hoje não parou. Continua as mesmas atividades. Atividade física, futebol, a parte religiosa, quer dizer, a parte espiritual. É claro que na parte espiritual não é grande, não, mas também não é grandes coisas, mas também não é aquilo que a gente possa desprezar. A gente, dentro do possível, a gente faz, como hoje, né? Tem alguns movimentos, faz parte do Terço dos Homens, lá de São Cristóvão, ela aqui do Rosário, né? A gente sempre perto aí de atento às necessidades, sempre possível se ajudando. Entendeu? Então isso é que é importante. Você chegou a ser presidente de Grêmio de Alunos? Não, isso lá em Três Corações. Três Corações. Do Grêmio dos Alunos, né? Assim como aqui é que eu falei, a gente sempre, infelizmente, a gente procura dar o máximo em todas as atividades. Tudo que eu participo, eu procuro fazer o melhor. Esse período, você já era casado ou não? Quando você estava em São Gonçalo? Em São Gonçalo, não. Eu casei aqui em 71. Tem até uma passagem interessante. Eu estava em Três Corações. Estava servindo em Três Corações, como eu fui nomeado monitor em Três Corações. Tinha um capelão lá da ESA, da escola, Padre José Maria, um canhotinho, jogava, como é que ele jogava? Futebol de salão, futsal. O cara era o bicho. Nossa, era o bicho. Diferenciado. E como eu era muito ligado para ele, inclusive aos domingos eu ia lá para a paróquia, almoçava junto com eles lá, né, porque fazia os trabalhos e depois me levava lá para pegar o rango lá. Né? Então, eu casei em setembro de 71. Ele que fez o casamento. Ia fazer o casamento. Ele tinha um carmanguia na época. Ele gastou 45 minutos para sair de Três Corações para chegar aqui em São João del Rei. Que isso? O cara andava mesmo. Só que ele tinha até estrada de terra na época. Era terra. Terra de Lavras para São João, principalmente. Eu acho que nessa época já era asfaltado, eu estava preparando. Não estava preparando. Mas esse é um detalhe. Achão. O Monsenhor Paiva, ficasse lá no Pilar, ele estava esperando, ele estava atrasando, que era 5h30. Aí o Monsenhor Paiva começou
o casamento. O casamento. Então, Então você teve 2 padres para poder tive 2, só que esse é um casamento agora, certo. o que valeu, mas o que valeu foi a participação do Padre Paiva, porque o Padre Zé Maria, ele largou a batina. Sim. Aí eu casei em 71 eu casei, né? Casei com a Célia, mas antes da Célia eu gostaria de, que aqui já entra a família dela, né? Os pais dela, os irmãos. Olha que e bacana. tem uma figura aí, Zé God, esse aí realmente. Zé God. Esse teve uma participação muito especial na nossa vida, na vida minha, da minha filha. Esse aí foi um segundo pai para as meninas, o Zé God. Aí Como é que você conheceu a Zélia? Eu fiquei conhecendo, que detalhe, hein, senhor? Avenida, hoje Tancredo Neves, Avenida Rui Barbosa, antiga. a antiga Rui Barbosa, na esquina da Casa Sade. Eu vim de férias aqui em 70, eu estava fazendo o cais em Três Corações. E tinha o Daniel, ele era daqui, Daniel Silva, ele é irmão do Ailton Silva, da casa, tinha uma casa de material de construção? Não, aqui da eletrônica Nossa Senhora Aparecida. Nossa Aparecida, Ele é irmão dele. E ele era casado e a mulher dele, a Bernadette, ia também lá, morava em Três Corações. Quando eles vinham a gente vinha de final de semana, férias, eu vinha com eles. Entendeu? Então, numa dessas vindas, eu encontrei ali Eu já tinha conhecido a minha esposa, morava na rua Paulo Freitas, ali... Já paquerava, a gente passava, né? Ficava a gente só passava na casa da minha tia, da minha avó, que morava ali perto, a gente olhava, observava e tal. Então, nesse dia, que numa das vindas, ela estava lá com umas colegas lá na avenida. Tinha aquela, não sei se você lembra lá, os moços, as moças andando e os moços do lado. Né? Os homens ficavam parados, as mocinhas passavam na frente. Em Três Corações é a mesma coisa. Na praça, as moças iam andando e a gente ficava parado. Você ficava de farda lá? Aonde? Na avenida ou não? Não. Aquilo a gente podia ficar paisano, eu ficava paisano. Mas eu já era terceiro sargento, que eu estava fazendo o cais. Então já não tinha tanto problema com recruta, tinha problemas nesse sentido, não. né? Aí acho que nós olhamos e tal, e aí daí nasceu. Aí depois a prima dela é casada com o Chico, da Globo. O Chico, né? Chico, aí nós ficamos conhecendo, pronto. Aí foi. E daí a gente vai conhecer um pouco mais da história do Elisito daqui a pouquinho. A gente volta já. Estamos de volta com Páginas da Vida dessa figura extremamente simpática, o professor, subtenente do Exército, o Elisito, nosso Páginas da Vida de hoje, Elisito de Souza. Elisito, nós estamos vendo fotos aqui, não podemos deixar de mostrar. Foto da família aqui. Essa é a minha família. Aqui está a sua filha, né? Eu, minha esposa e as 2 filhas. Viviane e a Tereza Cristina. Qual que é a Viviane aqui? A Viviane é essa daqui, ó. Essa aqui. Essa é a Tereza Cristina, Célia. A Viviane formou? Ela é formada em medicina, ela é reumatologista. Ela trabalha em Juiz de Fora. Trabalha em Juiz de Fora. E a sua menina? A Tereza é na área de Direito, ela fez o concurso, passou, Procuradora Federal, também trabalha lá na Procuradoria Federal em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. E aqui nós temos a foto também, né? A do genro, Alexandre, a neta, Vitória. O genro também, ele é médico, ele atende aqui uma vez por mês, aqui no CTO. Qual que é a área dele? A área dele é oncologia. Oncologia. Como que foi para você? Vamos falar um pouco das filhas, né? Das meninas primeiro, para depois falar de ser avô. Aí tem um aspecto importantíssimo também, que eu acho que é o exemplo. Eu lembro que até 1975, eu tinha o primeiro grau incompleto. Então, o que eu fiz? Eu fiz um supletivo primeiro grau, já tinha uma base muito boa de preparatória, que era a base primeiro grau, né?
Então eu fiz o supletivo primeiro grau em 1975, passei e queria faculdade, queria mais. Aí fiz o supletivo segundo grau, tudo aqui no Colégio São João, que tinha um supletivo muito bom, uns professores muito bons também. Aí eu fiz o supletivo segundo grau e nesse supletivo de segundo grau ficaram faltando algumas matérias, tivemos que complementar lá no Espírito Santo, olha só, hein? Para a gente obter, o que eu queria fazer o concurso, o vestibular em 76. Então nós conseguimos, em 75, no início de 76, o certificado do segundo grau. Essa disciplina vem da família, vem da igreja, vem também... Vem de tudo. Vem de tudo. E a força de vontade, entendeu? Que a família... irmãos, etc., não tinha muita oportunidade, né? De estudo, o estudo era muito... Limitado, né? Era o que tinha o estudo na época. Então, estudo mais é de força de vontade, de perspectiva, etc. Aí eu fiz, então, o vestibular, passei, eu com um colega meu, passamos, frequentamos junto o curso de Economia. E aí que entra, quando isso aí, em 1976, 77... A mais velha estava aqui com 5, 6 anos, né? Mais nova, uns 2, 3. Eu trabalhava no quartel e estudava, só tinha tempo para estudar, para colocar a matéria em dia, no etc. fim de semana. Final de semana, feriado. Então, lembra, na rua Paulo Feito morava ali, sentava à mesa, pegava os livros, os cadernos, ia lá preparar para estudar, etc, etc. E ela sentava perto de mim. E aí dava um pedaço de papel, um lápis para cada um. Ela estudava junto com você? E acho que daí deu pro gosto. Deu gosto. Graças a Deus, felizmente, não tive problema com estudo. Estudaram aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores, todas as duas. A Viviane naquela época tinha um terceiro ano integrado lá no Instituto Auxiliador, ela fez. E terminaram o segundo grau. Fizeram vestibular, né? Claro que na primeira não, mas eu acho que na segunda de vestibular passou na Universidade Federal de Juiz de Fora, naquilo que ela queria. Antes ela tinha passado vestibular aqui na FUNREI, né? Em engenharia, mas depois fez esse vestibular lá para Juiz de Fora, medicina passou. A outra também foi a mesma coisa. Foi para Belo Horizonte já com 15, 16 anos, com a colega assim mais velha, muito responsável, que é outra história de vida também para a gente futuramente contar. Deu certo, passou no concurso no TRE lá em Belo Horizonte, então teve que mudar o curso durante o dia para a noite, para trabalhar durante o dia, fazer o curso à noite, formou. Então, eu não tive problema com estudo. O estudo, para mim, foi uma perspectiva de vida e foi um incentivo para elas também. De lá para cá, não parar de estudar. E a sensação de ser avô? Nossa, isso aí é demais, velho. Hoje a gente não teve tempo. Eu não tive tempo. Porque, hoje você tem todo o tempo do mundo. Hoje eu tive tempo, porque chegava em casa do quartel, cadê minha mulher? Não estava em casa, não. Aí tinha batido lá da Vila do Sargento para ir lá no médico e levar as crianças para consultar, para isso, para aquilo. Então não tinha tempo. Tinha acampamento uma semana inteira no quartel, então a gente não participa. Hoje, é o bom que eu curto a neta e curto a filha, ou melhor, eu curto a filha e curto a neta. A estrada de São João de Fora hoje, você vai de olho fechado. Essa, eu já sei até os buracos. Os buraquinhos que tem eu já conheço. Semana que vem eu já estou indo para lá outra vez, se Deus quiser, para dar apoio à filha, para dar apoio à neta, para a filha participar de um congresso médico. Né? A neta tá o nome dela? Vitória, nome de Vitória, já muito forte, né? Também muito, está indo no mesmo caminho da mãe, da tia e do pai. Ela está com quantos anos a Ela Vitória? fez 10 agora em maio, 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. Por exemplo, como é que você vê a educação que um pai passa para um filho e a educação que um avô passa para um neto? É diferente? Eles falam que é diferente, mas eu não vejo muita diferença, não. Eu sempre batalho com a minha filha para sempre criar filho com limite. É o meu caso. Eu criei as minhas filhas para o mundo, eu não criei para mim.
entendeu? E graças a Deus, o método que eu usei deu certo, que elas se deram bem na vida, continuam bem na vida. Estão crescendo. Agora, hoje é mais difícil, já. É para você criar a filha, questão de tempo, o pai, questão de tempo, a mãe, questão de tempo, trabalho, faculdade, professores na faculdade, tem clínica, tem isso, entendeu? Tem aquelas atividades. Então, é muito difícil. O tempo, 24 horas, fica pequeno, né? Fica pequeno, mas eu sempre falo com ela, quer dizer, limite hoje. Uma sugestão. Limite hoje é condição sine qua non para a educação dos filhos. Limite. Negociar. Entendeu? Agora, é fácil? Não é não. Mas tem que perseguir esse. Você que foi militar, você acha que resolve o caso na ditadura ou na parte da conversa? Não tem mais espaço para isso. Não tem. Sei lá, ditadura não tem mais espaço. Não é a praia mais. O que não existe mais. O que aconteceu em 64 não tem condições de acontecer hoje, não está acontecendo hoje. Agora, eu tenho receio, porque você sai, eles falam ditadura da militar, mas hoje nós estamos na ditadura do legislativo, ditadura do judiciário, ditadura desses movimentos sociais, entendeu? Que isso é democracia? Eu acho que é uma democracia. No meu ver, no meu entender, é uma democracia disfarçada. Porque nós vimos aí. Mascarada. Mascarada, porque acabaram com o Brasil democrata. Né? Você, dessas lembranças, para a gente fechar a parte do Exército, o que alguns detalhes que te marcaram dentro do Exército, de todos que nós já passamos por aqui? Olha, eu daria, se nós fizermos um programa só com relação ao 11BI, dá um programa bom. Dá um programa legal. 3 Corações. Não vai faltar oportunidade. Não vai, mas é bom que a gente... Deu uma pincelada, né? Deu uma pincelada. Então, no quartel, aqui no 11, vou falar no 11 que é onde que eu terminei aqui, né? Comecei em Belo Horizonte em 63 e terminei aqui no 11 em 1988. Teve muito bom. Aqui no 11 a passagem foi muito boa, a unidade é excelente. O ex-comandante hoje, todos que passaram por aí de uma maneira geral também foram excelentes militares. Hoje, alguns generais, a gente tem contato com eles. O que eu acho de importante é o seguinte, ter contato com o ex-comandante, até hoje, com o ex-comandante, ter contato com colegas de 11BI e eu ser assim, reconhecido como uma pessoa assim, que prestou algum serviço aqui ao 11. Entendeu? Você é uma pessoa muito séria. Tem esses contatos, mas deve ter tido casos engraçados também dentro do Exército. Tem algum caso que você pode contar pra gente? Caso engraçado, né? Alguma coisa engraçada que aconteceu? Não. Porque você conviveu com muitos recrutas, gente que veio de longe, lugares que não tinha uma estrutura de acordo e vieram servir o Exército. Teve algum caso interessante na época que você chegou a comandar alguma companhia? Não, a gente não comanda a companhia, não. Né? O comando de companhia normalmente é um oficial, né? Oficial, a gente praça, a gente não comanda, a gente auxilia, né? Certo. A gente auxilia e está sempre junto, né? É como na participação de um comando de uma companhia. A gente trabalha mais com um grupo menor, né? Mas você convivia com muitos recrutas, tinha algum detalhe interessante? O pessoal fazia muita pegadinha dentro do Exército para essa turma que chegava nova? Não, mas não podia, né? Não podia, não? Não podia, né? Tinha aquela... Tinha aquilo que a gente falava, usava o termo assim, ralava. Exigia muito, mas isso mais para a formação do jovem, né? Para que ele pudesse enfrentar a vida posteriormente. Com certeza, quer dizer, eu sempre falei e continuo falando hoje.
o jovem, o Exército não muda ninguém. Né? Mas se ele já. Porque o importante é a educação em casa. Se o jovem hoje, nós tem agora seleção agora para incorporação 2019. Aquele jovem que teve uma boa formação, uma boa educação em casa, e se for servir, se for selecionado para servir, eu tenho certeza absoluta, que o jovem que saiu da casa para ir para prestar o serviço militar, ele será mas completamente diferente, muito melhor daquele que saiu, porque o Exército ajuda, mas o Exército não vai consertar ninguém, né? É aquela fase... É preciso que a pessoa faça a parte dela, né? A fase dos 17, 18 anos, que ele começa a servir com 18 anos. Quer dizer, você imagina um menino desse, eu falo menino, um garoto de 18 anos, que responsabilidade ele vai ter? Vai em casa, a mãe dá toda... sai... não arruma a cama. A cama dele é... Passa a mão na cabeça. Entendeu? Chega lá e ele vê o contrário disso. Vai lá, suja, não limpa. Lá no quartel, não. Ele vai fazer, ele vai arrumar a cama dele, tem que arrumar bem arrumado. Ele vai tirar serviço no banheiro, ele vai lavar privada. Então é importante a família fazer isso já desde criança. Eu não digo fazer isso, mas pelo menos... mostrar o outro lado da vida. Estabelecer limites. Limite. Limite. Por exemplo, como que agora um aluno de supletivo se torna professor de universidade? Bom, isso aí tem... Eu sempre lá, quando estava na universidade, eu falava assim, eu não me considero professor não, porque o professor é uma profissão, sei lá, é muita responsabilidade, entendeu? Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, do aluno. E eu, como uma pessoa mais velha, já com uma certa experiência em aula, assim, como monitor, né? E vivência, eu tinha muita coisa para passar. E a gente estudou, tive também bons professores, né? No meu curso de graduação, bons professores, e eu não senti muita dificuldade. Agora, eu não me sentia assim um professor como eu me sinto hoje. Chego lá, professor, tem uns que me chamam, professor, não, eu não sou professor. Entendeu? Eu, Elisito, a um chega, capitão, coronel, não, eu sou o sargento Zito, é isso mesmo, é por aí. Então, eu não me considero assim um professor da universidade no sentido estrito da palavra, entendeu? Agora, eu dei a minha colaboração para a Fundação Municipal, dei a minha colaboração na FUNREI e na UFSJ. Isso aí eu tenho consciência que hoje, para a UFSJ, está aí de ventos em popa, e eu tenho pelo menos ali um pedacinho, uma pontinha, um tostão de colaboração para a existência dela. Você acompanhou toda essa evolução da Fundação Municipal até se tornar a universidade. Como é que você viu a importância dessa evolução para a cidade de São João del Rei? A evolução é gritante, foi gritante, foi fantástica, né? A evolução foi fantástica. Quer dizer, sai de uma fundação municipal que tinha recurso nenhum, que era instituição paga. Municipal, porque a prefeitura contribuía pouco, parece que era uma parte da tarifa de passagem, sei lá, da rodoviária lá, que punha lá. O mais era dinheiro, né? Era recurso de mensalidade. Tinha a faculdade Dom Bosco, de Filosofia, Ciência e Letras, né? Que era do Salesiano. E aqui era do Fundação Municipal. Então, a Faculdade Dom Bosco com a Fundação Municipal tiveram um papel importantíssimo também na formação de muitos jovens e de muitas pessoas. Agora, é claro, com a federalização, quer dizer, deu um salto. Quem é que montou essa Fundação Municipal? A Fundação Municipal tem várias pessoas, né? Você vai citar nome, Marechal Cid do Espírito Santo, Baluarte, São Julino Teixeira, Newton, Padre Rocha. Daí foi um embrião. Eu vou citar só por esses nomes, porque fica difícil. Fica difícil e ter, com certeza, outras pessoas, né? Agora, da Fundação Municipal
para a FUNREI, né? Aí já foi aquela lei, um trabalho do Tancredo, né? Depois da morte do Tancredo, da Risoleta com Sarney na época, até que em 1986 ele criou, né, a lei, né? Criou a FUNREI através de um projeto de lei, né? Que inclusive até tem essa lei que um amigo meu de Brasília mandou na época, criando a FUNREI. E depois foi nomeado um professor, foi o professor João Bosco Castro Teixeira, nomeado pelo MEC, para fazer a transição, né? A implantação da FUNREI. E ficou até 90, parece que 94. Depois entrou o Mário Neto, foi um dos primeiros, o segundo, né? Eu não sei, né? Depois entrou o Mário Neto e outros. Até que depois foi transformada a FUNREI em Fundação Universidade Federal de São João del Rei. Então, realmente, a conquista para a cidade é inegável. Hoje, até da minha época, os cursos que tinha aí, a qualidade, não ficaram nada a dever essas grandes universidades que nós temos aí hoje. Teve algum período maior de desenvolvimento dessa área? Da área da universidade, que você sentiu foi na época das construções, dos novos do CETAM, que aconteceu foi a expansão do campus, né? Expansão do campus, né? Que antes era aqui, era a FUNREI, a universidade era campus aqui, campus Dom Bosco, campus Santo Antônio. Depois foi o campus CETAM, 3 campos, né? Aí depois expandiram, aí vieram o campo de Divinópolis, a Faculdade de Medicina, depois veio o Paraupeba com outro campus, e depois veio Ouro Branco, depois Sete Lagoas, também outro campo. Então, cresceu, né? Cresceu muito, agora é recurso para manter a estrutura. Manter a qualidade. A qualidade. Porque para você manter não é muito difícil, agora a qualidade né? Agora, e tem o pessoal também aí, na universidade, pessoal muito competente, professores técnicos, muito competentes, alunos, tá? Que estão mantendo a tradição, fazendo a coisa seguir, né? Isso. Você dentro da universidade, da faculdade, você também fez alguns tipos de trabalhos, né? Fora a universidade, trabalhos voluntários, né? Você teve um trabalho junto ao siderúrgico durante muito tempo. Não, aqui não, porque na universidade, ligado à universidade, nós tivemos o Conselho Turístico Municipal. Ligado à universidade, eu participei, era representante da universidade, reunia os empresários do turismo, inclusive até na época o grupo pensou até em alugar, né? Alugar. Em ter uma sede. Não é bem alugar, não. Por exemplo, essa Maria Fumaça, de arrendar a Maria Fumaça. Até nisso, mas negócio do conceito turístico, negócio do turismo foi ali em cima, melhorou, mas aí o pessoal da época, como o negócio melhorou, começou a abandonar o conselho, não deu certo. Eu participava pela universidade, entre outros. Esse outro projeto é o projeto Sidera 2000, que é na área na área de meu interesse, da minha formação, que é a área de esporte, né? Mas isso aí em 1998 foi quando aí realmente já estava na universidade, e com essa ampliação da universidade, com essa facilidade que nós tínhamos, né? A ideia era criar um projeto, e esse projeto era dar condições para os jovens, né? Para os jovens não só os meninos como as meninas, esportiva, educação, né? Quer dizer, uma série de atividades para a criança, né? Para o jovem. Aonde que era? Seria o quê? Eu aproveitei que eu estava trabalhando no siderúrgica nessa época, 97, né? Aí nós criamos lá um veterano siderúrgica. Aí depois do veterano estava dando certo, o siderúrgico começou a levantar, começou a ter assim, uma certa... aparecer um pouco, né?
Os holofotes começaram a ser ligados. Aí eu criei, nós criamos esse projeto, se deram 2000, para que 2000 a gente pudesse estar funcionando. O negócio deu tanto certo que em 98, 99 nós já estava funcionando. O projeto já estava começando a funcionar. Né? Lá no Campo Siderúrgica, eu consegui lá o Bebeto, que é uma pessoa também espetacular, para ir trabalhar, o Gustavo Misson. E nós começamos lá a fazer esse projeto trabalhar. Deu certo, participava de campeonato aqui na cidade, Santa Cruz, jogos aí fora, participamos do torneio de inverno, do qual também é outro projeto que eu participei há muito tempo aí, né? E começou, mas, Jean, infelizmente não deu certo, porque o entorno do campo, daquelas mediações, não deu... Não deu suporte? Não deu suporte, até pelo contrário. E a ideia era você pegar, por exemplo, curso de educação física da universidade, para ajudar lá, curso de pedagogia, curso de psicologia. Hoje teria o que? A medicina, tem como ter um IPTAM. Então, seria um projeto mais abrangente. Entendeu? O que iria beneficiar uma região que precisa de ocupação. Né? Uma região, uma área ali, área muito sofrida, uma área que eu vou te falar uma coisa. Que precisa ser olhada, mas eles precisam também deixar ser olhada. Né? Precisava também dar a sua contrapartida. A sua contrapartida. É um projeto, tem que ser um projeto de mão dupla. E ficou um projeto de mão única. Aí não deu. Aí eu tive que encerrar, porque começou a dar problema. Agora, só assim, mas deu certo? Não deu. Deu porque, olha, o pessoal continua na rota desviada, continua no mau caminho, né? Mas, em compensação, nós temos gente lá que hoje eu encontro bem na vida e que lá não era nada. Nós temos um jogador que teve, um menino que teve comigo lá 5, 6 anos, esse teve comigo, diretamente comigo. Ele, inclusive, chegou indo para o Atlético. Me parece que ele está envolvido em futebol ainda. Não está envolvido no mundo. E, olha, de uma família tinha problema. Com isso, o menino cresceu, a família cresceu, ajudou. Tudo é perspectiva de vida. Né? O outro é militar. Os 2 irmãos, são 3 irmãos. Um continuou com o futebol, 2 militares. Entendeu? Tinha um lá que tinha até um problema físico. Hoje, de vez em quando, ele passa perto de casa. Ele tinha um defeito físico, ainda deve ter ainda. Mas já está um rapaz já grande, né? A gente olha para ele, um rapaz bem estruturado. Justamente. Entendeu? Então, tem coisa boa. Deu coisa boa, deu fruto. Você participou do TIFS também? Isso, eu condenei o TIFS lá... Durante quanto tempo? Quase 25 anos que eu fiz. E como é que foi essa experiência? Nossa, foi outra experiência boa. Essa foi boa. Trabalhar com o TIFS foi boa. Agora, só não foi boa para quem não conseguiu encampar a ideia. O Atlético encampou. Quer dizer, hoje o Atlético está aí. Ó. Entendeu? Forte no futebol de salão. Né? Forte em várias modalidades. Vôlei. Mas que criou, na época, o Atlético vai trazer time para ganhar torneio de inverno. Não é torneio de inverno, ganhou título, mas não ganhou nada. Mas o que ficou. É a herança que ficou. Porque aquilo serviu de espelho, né? De espelho. Hoje, tem um futebol, o futebol profissional, criou um futebol profissional, que está com o Cicim, disputando a 2ª divisão, que já diversificou. Então, foi outra experiência também que eu acho muito boa. Participei lá com alguns diretores do Atlético, com o Totonho, né, da Liga, Acton Ju, depois com o Canju, entendeu? Até que depois o Carlinho e o Caju pararam, eu e o Rui Português pegamos, levamos até aí um pouco tempo. Até, lotava aquilo, lotava. Né? Era uma coisa impressionante, né? Havia um espírito de rivalidade de São João, que estavam indo para água abaixo, a coisa
ficou bonito na fita. Dando uma resumida agora, que o nosso tempo está terminando, tem muitos detalhes, a gente vai ter que, num futuro próximo, a gente poder voltar aqui para você. Vamos falar do Exército, a gente vai comentar um programa do Exército, comentar uma questão do TIFES também, com mais abrangência. Mas é só para a gente poder resumir essa sua página da vida aqui. Você foi árbitro de futebol, do INEEC também, você, no Independente, você foi diretor. Fui diretor no... Dá uma pincelada nessas áreas. Na de esporte independente foi muito tempo, chefe lá do departamento de futebol. Foi outra época também muito, muito bacana, muito boa, né? Só não deu sequência já por causa da idade, né, e tal, mas tivemos um período muito bom no Independente, fizemos vários campeonatos, tivemos pessoas, diretorias também atuantes, né? Participei dos jogos escolares, aí, promovido pela Superintendência Regional de Ensino, como apto. Os jogos aí eram lá no Senai. Futebol de salão nós fazia torneio de inverno em Barroso. Entendeu? Lá levava lá a arbitragem para apitar, tinha uma equipe aí. E você chegou a ser árbitro de futebol também, não? Não, de futebol assim, formal não, mas futsal. Assim, formal, mas só de futsal. Só de futsal. Porque aí a gente tinha curso e atualizava sempre, porque todo ano tinha os atos da Federação Mineira de Futsal, né? Aqui eu estava sempre em contato com eles, eles davam aquelas orientações. Agora, futebol de campo, não, futebol de campo a gente mais colaborava mais como treinador, como organizador, etc. Liga, você chegou a participar? Liga, participei da Liga, de várias presidências, inclusive até a penúltima presidência do Luiz Carlos Baccarini, eu participava do Tribunal de Justiça, do TJD, né? Era presidente, auditor. Você sempre foi ativo, mesmo tendo trabalhar muito, né, com professor e tudo mais. E hoje não dá muito porque tem os netinhos, né? A netinha, né? O compromisso não deixa. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa e vamos falar um pouquinho do Elisito aqui. Isso aqui é do passado, uma foto sua. Passado, é foto de 16, 17 anos, né? Isso aí é bom. Época lá de BH. De Belo Horizonte. E aqui você estava com quantos anos? Aqui já foi, agora foi junho de 2018. Junho de 2018, jogando futebol, né? Futebol lá no Juventus, com a turminha legal. Com a turma do Juventus. Esse encontro acontece semanalmente? Todo sábado às 9 horas. Esse aí foi a estreia do uniforme. Vamos escalar esse time aí. Estou vendo o Camilo aqui, tem muita gente conhecida aqui, ué. Aqui, ó, Nascimento, conheço, da América. Gosto, o Piston, o filho do Piston, o Zezé, o Tchãozinho no Minas, o João Mico, o Lio, eu, o Ávila, que é um colega do quartel. Grande. Esse aqui é o Roberto Paletó. Paletó. Zezé, Camilo. Sabia que o Paletó jogava bola, não? Joga, rapaz. Camilo. Ele tira o Paletó para jogar, né? Tira o Paletó. Aqui, quem que é? Parece Toninho aqui? Não, esse aqui é o Dorinaldo. O Bosco, que também jogou no Minas. Né? Muita gente. O Oswaldo. Oswaldo Geraldo, Hamilton. A turma toda aí, Dorinaldo, Bosco. Turma boa. A turma... Essa é a metade do time, né? Que até a outra metade que é a outra me importa. Então tem dois times, então. Joga dois times. Tem dia que dá 18 para cada lado. Costuma trocar às vezes esse time? Não, troca não. Mantém o mesmo time. Então esse aí é o seu time titular. Lá a gente escolhe dois times. Elisito, estamos chegando ao final. Tem mais algum detalhe que você gostaria de colocar para a gente? Jean, agradecer você por essa oportunidade de estar aqui para colocar aí para a minha pouco das suas experiências, né? A minha história de vida, as minhas experiências, e eu gostei, porque agora eu vou aperfeiçoar isso e vou colocar mais história, né? Mais história de vida. Eu agradeço e é isso aí. Nós é que agradecemos, tivemos hoje um pouco dessa história longa, maravilhosa,
do nosso subtenente, do nosso professor de Fundação Municipal até a Universidade Federal, o Elisito de Souza. Gente, a gente fica por aqui e a gente volta em breve. Tchau, tchau.